Você já percebeu como as pessoas mais atraentes parecem não se importar se você gosta delas ou não? Tem algo nelas que é diferente. Não é a aparência, não é o dinheiro, não é o papo. É outra coisa, uma energia, uma presença. E quanto mais você tenta descobrir o segredo, mais você percebe que elas simplesmente não estão tentando. E isso te deixa louco, porque você se esforça tanto, você posta, você performa, você tenta impressionar e nada, invisível. Mas existe uma razão para isso. Os filósofos estoicos descobriram há 2000 anos algo que a psicologia moderna só confirmou agora. A atração genuína não vem de buscar aprovação, vem de não precisar dela. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente como pessoas comuns se tornam magneticamente atraentes sem mudar absolutamente nada externo, só a percepção interna. E você pode começar isso hoje, agora mesmo, com uma decisão que vai contra tudo que te ensinaram sobre chamar atenção. Se inscreva no canal e deixe o like, porque o que eu vou te revelar aqui não está em nenhum livro de autoajuda moderno. É sabedoria antiga aplicada ao mundo de hoje, onde todo mundo está desesperado por validação e quem entende isso se destaca automaticamente. Olha, a maioria das pessoas não entende o que realmente cria atração. Elas acham que é sobre ser engraçado, ou interessante, ou bonito, ou rico, e gastam anos tentando melhorar essas coisas. Mas tem um problema. Quanto mais você tenta ser atraente, menos você é. Por quê? Porque desperation é repelente. É como perfume demais. As pessoas sentem de longe. Deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente minha vida. Eu costumava ser escravo da validação externa. E quando eu digo escravo, eu digo literalmente. Antes de postar qualquer coisa nas redes sociais, eu ficava 20 minutos pensando, e se as pessoas acharem isso estúpido? E se ninguém curtir? E se alguém fizer um comentário negativo? Eu checava o celular a cada 5 minutos esperando que alguém validasse minha existência. Um like, um comentário, qualquer coisa. E sabe o pior? Isso vazava para tudo. Conversas, relacionamentos, trabalho. Eu estava constantemente tentando provar meu valor, e isso me tornava invisível, até que eu li algo de Epicteto que mudou tudo. Ele disse: se você busca agradar aos outros, você necessariamente perderá sua própria base. E clicou. Eu estava construindo minha vida inteira em areia movediça, na opinião de pessoas que nem ligavam para mim, que estavam ocupadas com suas próprias vidas. Foi aí que comecei a estudar estoicismo a fundo e descobri algo surpreendente. Os mesmos princípios que davam paz interior aos filósofos antigos também os tornavam naturalmente magnéticos. Marco Aurélio era imperador, Epicteto era escravo, Sêneca era conselheiro, pessoas completamente diferentes, mas todas tinham essa qualidade: presença, autossuficiência, magnetismo. E não era acidente, era consequência direta de como eles pensavam e agiam. Então vou te mostrar os 10 hábitos que criam essa atração natural. Mas tem um porém. Isso não é uma lista de técnicas de manipulação. É uma transformação de dentro para fora. E se você aplicar de verdade, tudo muda. Primeiro hábito: indiferença estratégica. Vamos começar pelo mais contraintuitivo e talvez o mais poderoso. As pessoas mais atraentes não ignoram você por jogo. Elas genuinamente têm uma vida tão rica que não giram em torno do celular esperando sua resposta. Deixa eu te explicar a diferença, porque isso é sutil, mas crucial. Tem gente que finge indiferença, vê sua mensagem, fica ansioso, mas espera 3 horas para responder porque não pode parecer desesperado. Por dentro, desesperado.
E tem gente que simplesmente não vê porque está vivendo, trabalhando num projeto, treinando, lendo, criando algo, conversando com alguém de verdade. A diferença? A energia. As pessoas sentem. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com sua natureza, ter propósito interno que não depende de feedback externo. E quando você realmente tem isso, algo muda nas suas interações. Você não está buscando, você não está provando nada. Você simplesmente é. Pensa comigo, quem te atrai mais? A pessoa que claramente está esperando sua aprovação, ou aquela que parece completa com ou sem você? Marco Aurélio escreveu algo no seu diário pessoal que resume isso perfeitamente. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Realize isso e você encontrará força, percebe? Ele estava dizendo, pare de tentar controlar como os outros te veem. Controle apenas como você se vê e como você age. E aqui vem o paradoxo louco. Quando você para de precisar de atenção, você naturalmente recebe mais. Por quê? Porque você se torna mistério. As pessoas estão acostumadas com todos implorando por atenção. Quando alguém não faz isso, elas param para olhar. Mas atenção, isso não é sobre ser frio, ou distante, ou arrogante. É sobre ter uma vida tão completa que você não está constantemente checando validação externa. Desafio prático para você. Próximas 48 horas, 0 busca ativa de validação. Sem postar story pescando elogio, sem checar quantos likes você tem, sem mandar mensagem só para ver se a pessoa responde. Só observe. Observe quantas vezes você tem o impulso de fazer isso e redireciona essa energia para algo produtivo, criar, aprender, construir. E comenta aqui embaixo, 48 horas. Se você vai fazer isso, quero ver quantos realmente têm a coragem. Segundo hábito, autossuficiência visível. Tem uma diferença brutal entre dizer que você é autossuficiente e demonstrar através das suas ações. As pessoas mais atraentes não falam sobre como estão bem sozinhas. Elas simplesmente vivem bem sozinhas, e isso vaza naturalmente. Olha, todo mundo conhece aquele cara que posta foto sozinho no restaurante fancy com a legenda self-love. Tá gritando, olha como eu estou bem sozinho. E todo mundo conhece aquela pessoa que aparece fazendo um hobby sozinho. Sem legenda, sem explicação, só vivendo. Qual das duas te atrai mais? A primeira está provando, a segunda está sendo. Epicteto dizia algo que muda tudo quando você realmente entende. Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Traduzindo para o português claro, se você precisa de validação externa para se sentir bem, você é prisioneiro. Prisioneiro da opinião alheia, das circunstâncias, do acaso. Mas quando você desenvolve suficiência interna, quando você genuinamente gosta da sua própria companhia, quando você tem hobbies, interesses, propósito, que existem independente de plateia, você se torna livre. E liberdade é atraente. Por quê? Porque a maioria das pessoas está presa. Presa em relacionamentos tóxicos, porque tem medo de ficar sozinha. Presa em empregos que odeia, porque precisa de aprovação. Presa em amizades superficiais, porque não suporta a solidão. E aí aparece alguém que claramente não precisa de você, mas escolhe estar com você. Isso muda tudo. É a diferença entre eu preciso de você para me completar e eu sou completo. Mas você adiciona algo único à minha vida. Um é carência, o outro é escolha consciente. E as pessoas sentem essa diferença visceralmente, mesmo que não consigam articular. Agora, como você demonstra autossuficiência sem parecer que está tentando demonstrar? Simples, você realmente desenvolve. Arruma hobbies que você faz sozinho. Não porque vai impressionar alguém, mas porque você gosta.
Vai no cinema sozinho, no restaurante sozinho, viaja sozinho e não posta sobre isso. Só vive, desenvolve competências, aprende coisas, cria coisas, constrói coisas, não para mostrar, mas porque te completa. E sabe o que acontece? Você para de ver solidão como punição e começa a ver como liberdade. E quando você realmente chega nesse ponto, quando você genuinamente gosta de passar tempo sozinho, sua energia muda. Você para de preencher silêncios desconfortáveis, para de buscar constante estimulação externa, para de precisar. E as pessoas sentem: nossa, essa pessoa está bem consigo mesma. O que ela tem que eu não tenho? Desafio de 7 dias. Escolhe uma atividade que você sempre quis fazer, mas não fez porque é estranho fazer sozinho, Cal. E faz, sem postar, sem contar para ninguém, só para você. Pode ser qualquer coisa: jantar num lugar legal, ir num show, viajar fim de semana, assistir filme no cinema, explorar uma parte da cidade e depois volta aqui e conta. Como foi? O que você descobriu sobre você mesmo? Terceiro hábito: controle absoluto das reações. Aqui é onde a maioria das pessoas perde completamente o jogo da atração, sem nem perceber. Imagina a cena: alguém te provoca, te critica, te testa, e você reage, se defende, se justifica, fica visivelmente incomodado. Acabou. Você perdeu todo o poder. Por quê? Porque você mostrou que eles têm controle sobre suas emoções. Você deu o controle para fora. Mas imagina outra cena. Mesma provocação. E você, nada. Calmo, sereno. Talvez até um sorriso leve. Interessante perspectiva. E continua. Isso é perturbador para quem te provocou. Porque não funcionou. Você não dançou conforme a música deles. E isso é incrivelmente atraente para quem está observando. Porque demonstra força real, não a força de revidar, mas a força de não precisar revidar. Os estoicos eram obcecados com isso. Eles entendiam algo fundamental. Você não reage ao que acontece. Você reage ao que você pensa sobre o que acontece. Deixa eu te dar um exemplo real que aconteceu comigo. Eu estava numa reunião, apresentando um projeto que levei semanas para desenvolver. E um colega, na frente de todo mundo, disse: "Isso não vai funcionar. É ingênuo e mal pensado." O velho eu teria ficado vermelho, se defendido agressivamente, ou pior, guardado ressentimento e deixado isso me corroer por dias. Mas eu já tinha estudado isso. Então respirei fundo, pausei 3 segundos e disse: "Pode ser. Quais pontos específicos você vê como problema?" Calmo, genuinamente curioso, sem ego envolvido. E sabe o que aconteceu? O cara não tinha nada específico. Foi só provocação gratuita. E quando ele percebeu que eu não ia morder a isca, ele ficou sem jeito. E todo mundo na sala percebeu. Eu não precisei me defender. Minha calma fez a defesa. E depois várias pessoas vieram falar comigo, não sobre o projeto, mas sobre como eu lidei com aquilo. "Cara, como você ficou tão tranquilo?" Controle de reação não é reprimir emoção. É escolher consciente como você vai expressar. Você pode sentir raiva, frustração, mágoa. Os estoicos não negam emoções. Eles só não deixam emoções controlarem suas ações. É a diferença entre sentir raiva e agir com raiva, entre sentir ansiedade e ser ansioso, entre sentir mágoa e viver na mágoa. Marco Aurélio tinha uma técnica simples, mas poderosa. Antes de reagir a qualquer coisa, ele pausava e perguntava: "Isso merece minha paz? Pensa nisso. Isso merece minha paz?" O comentário maldoso de alguém que nem te conhece merece sua paz?
O julgamento de pessoas que nem estão vivendo a vida que você quer merece sua paz? A provocação de alguém que claramente está projetando suas próprias inseguranças merece sua paz? Na maioria das vezes, a resposta é não. E quando você realmente entende isso, você para de reagir automaticamente. Você começa a escolher suas batalhas. E sabe qual o efeito disso? As pessoas te testam menos, porque percebem que não funciona, e te respeitam mais, porque força emocional é rara. Desafio dos próximos 7 dias. Toda vez que alguém te provocar, te criticar, te testar, pausa 3 segundos antes de responder e, nesse 3 segundos, pergunta: isso merece minha paz? Se não merece, responde com calma ou simplesmente ignora. Se merece, responde com clareza, mas sem emoção descontrolada. E comenta aqui, 3 segundos, se você vai fazer. Porque essa técnica simples pode mudar completamente como as pessoas te veem. Olha só, se você está curtindo isso até aqui, deixa um like para eu saber que estou no caminho certo. Porque eu só consigo fazer mais vídeos assim se vocês me mostrarem que querem. É literalmente um clique que custa 0 e me ajuda muito. 4º hábito: presença total e consciente. Você já conversou com alguém que estava 100% presente? Olhando nos seus olhos, realmente ouvindo, não checando o celular, não pensando na próxima coisa para dizer. Só ali, com você? É raro, absurdamente raro. E quando acontece, é magnético. Você se sente visto, de verdade, não como mais um número, mas como pessoa única que merece atenção total. A maioria das pessoas está em todo lugar, menos no presente. Pensando no passado, preocupada com o futuro, checando notificações, planejando a resposta enquanto você ainda está falando, e isso vaza. As pessoas sentem que você não está realmente ali. Os estoicos eram obcecados com o momento presente. Marco Aurélio escreveu: "Confina-se ao momento presente, porque se você estiver atento ao presente, não pode ser infeliz." Pensa nisso. Neste exato momento, agora, você está bem, você está respirando, você está vivo. Todos os problemas estão no passado que já foi, ou no futuro que ainda não é. Mas pense no presente. Agora, você está bem. E quando você treina essa presença consciente e leva isso para suas interações, tudo muda. Imagina você conversando com alguém num bar. Todo mundo ao redor está no celular, metade da atenção na conversa, metade nas redes, e você, 100% presente, olho no olho, realmente ouvindo, fazendo perguntas de verdade, não para preencher silêncio, mas porque você genuinamente quer entender. Essa pessoa vai para casa e vai lembrar de você, não do que você disse necessariamente, mas de como você fez ela se sentir vista. Tem um exercício estoico que eu uso todo dia e mudou completamente minha qualidade de presença. Toda vez que você está com alguém, mentalmente diz para si mesmo: esta pode ser a última vez que vejo essa pessoa. Não de forma mórbida, mas real. Qualquer interação pode ser a última. Acidente, doença, mudança de vida. E quando você realmente sente isso, você não desperdiça o momento checando o Instagram. Você fica presente, atento, grato. Sêneca disse algo profundo. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E a maior forma de desperdício é estar fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Quantas conversas você teve essa semana onde você estava realmente 100% presente, sem celular, sem distrações, só ali? Aposto que não muitas. E aqui está o paradoxo louco. Numa era de hiperconexão,
onde todos estão disponíveis 24/7. Presença real se tornou o bem mais raro e, portanto, o mais valioso. Quando você dá presença total a alguém, você está dando algo que ninguém mais está dando: atenção verdadeira, tempo de qualidade, validação genuína de existência. E isso é tão raro, tão precioso, que cria conexão profunda e instantânea. Mas tem um porém. Você não pode fingir presença. As pessoas sentem. Se você está forçando o contato visual, mas sua mente está em outro lugar, elas sentem. É desconfortável, é falso. Presença verdadeira vem de realmente soltar tudo mais e estar aqui, agora. Nada mais importa neste momento. Desafio prático. Próxima conversa que você tiver, com qualquer pessoa, amigo, família, estranho, colega, celular no bolso, sem checar, olho no olho, realmente ouve. Não pensa na resposta enquanto a pessoa fala, só ouve e deixa 5 segundos de silêncio depois que a pessoa terminar de falar. Antes de você responder, absorve o que foi dito, então responde. E depois, comenta aqui, como foi? A pessoa reagiu diferente? A conversa foi mais profunda? Eu aposto que sim. 5º hábito: aceitação radical da mortalidade. Agora vem a parte que separa os que estão só brincando de estoicismo, dos que realmente entendem. Memento mori. Lembra que você vai morrer. Soa mórbido, talvez, mas é o insight mais libertador que existe. Os estoicos começavam cada dia lembrando: eu posso morrer hoje. E por causa disso, pequenas preocupações desapareciam. Inseguranças bobas evaporavam. Foco em que realmente importa se intensificava. Deixa eu te perguntar algo. Se você soubesse que tem exatamente 1 ano de vida, você perderia tempo se preocupando se aquela pessoa te acha atraente? Se você gastaria os próximos 365 dias checando likes, buscando validação de estranhos na internet, guardando ressentimento de ofensas insignificantes? Claro que não. Você focaria no que realmente importa. Pessoas que ama, experiências que quer ter, legado que quer deixar, pessoa que quer ser. Mas aqui está a verdade brutal. Você não sabe quanto tempo tem. Pode ser 50 anos, pode ser 50 dias. Ninguém sabe. Então, por que você vive como se tivesse tempo infinito para desperdiçar? Marco Aurélio escrevia no seu diário todos os dias lembretes sobre mortalidade. Ele era o homem mais poderoso do mundo, imperador de Roma. E ainda assim, ou talvez por isso, ele sabia que tudo era temporário. Ele escreveu: você pode sair da vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Percebe o poder disso? Se você realmente absorve que pode morrer a qualquer momento, você para de viver no piloto automático. Você para de adiar conversas importantes, de guardar mágoas bobas, de ter medo de julgamento, de buscar perfeição impossível, porque tudo isso, todo esse drama, é irrelevante diante da morte. E aqui está o paradoxo louco. Quando você aceita profundamente sua mortalidade, você fica mais atraente. Por quê? Porque você para de suar as coisas pequenas. Você desenvolve urgência saudável. Você valoriza cada momento, cada interação, cada dia. As pessoas sentem essa energia. Nossa, essa pessoa vive com intensidade, com propósito, como se cada dia importasse, porque importa. Eu tive um momento que mudou completamente minha perspectiva sobre isso. Um amigo próximo morreu, 32 anos, saudável, acidente de carro, do nada. Foi dormir e nunca acordou. E eu lembro de pensar, a última conversa que tivemos foi sobre algo completamente irrelevante. Eu estava distraído. No celular, metade presente. Se eu soubesse que era a última vez,
teria sido completamente diferente. E aí bateu. Toda conversa pode ser a última. Todo dia pode ser o último. Não no sentido depressivo, mas real. E desde então, eu acordo e literalmente penso, eu posso morrer hoje. Como vou viver? E muda tudo. As discussões bobas que eu ia ter não valem mais. A preocupação com a opinião de estranhos, irrelevante. O medo de tentar algo novo, ridículo, porque se hoje é meu último dia, eu não vou desperdiçar com isso. Sêneca disse algo que me arrepia toda vez que leio. Temos duas vidas, e a segunda começa quando percebemos que temos apenas uma. Pensa nisso. Quando você realmente entende que tem uma vida, uma chance, um tempo limitado e desconhecido, você para de viver para agradar e começa a viver para ser. E essa mudança de energia é magnética, porque a maioria está morta por dentro, vivendo no automático, adiando vida real, e aí aparece alguém que está vivo, presente, intenso, não de forma ansiosa, mas consciente, proposital. Desafio que muda tudo. Próximos 7 dias, toda manhã, antes de checar o celular, escreve numa folha, eu posso morrer hoje, e embaixo, lista 3 coisas que deixariam de importar se hoje fosse seu último dia. Aposto que likes no Instagram vai estar lá. Opinião do fulano também. Aquela discussão boba, certamente. E depois, lista 3 coisas que você vai fazer hoje, sabendo que pode ser a última chance, e vive o dia assim, como se importasse. Porque importa. Comenta aqui. Memento mori. Se você vai fazer isso, e volta em 7 dias para dizer o que mudou. 6º hábito. Ação com intenção absoluta. A maioria das pessoas vive no piloto automático. Acordam, checam celular, café, trabalho, Netflix, dormir, repeat, nenhuma intenção, nenhum propósito, só existindo, e isso vaza em tudo. Conversas sem profundidade, decisões sem direção, dias sem significado. As pessoas mais atraentes não são necessariamente as mais inteligentes ou talentosas, são as mais intencionais. Elas sabem por que fazem o que fazem. Cada ação tem razão. Cada decisão tem propósito. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza, mas traduzindo, é viver alinhado com seus valores, com um propósito claro. Marco Aurélio tinha um ritual todas as manhãs. Ele perguntava a si mesmo, qual é meu propósito hoje? Por que estou acordado? E durante o dia, antes de qualquer ação, por que estou fazendo isso? Isso serve meu propósito ou é apenas reação? Pensa em quantas coisas você faz no piloto automático. Sem questionar, sem intenção, você pega o celular. Por quê? Costume. Você rola feed sem fim. Por quê? Tédio. Você concorda com coisas que não acredita. Por quê? Aceitação social. Zero intenção. Pura reação. E quando você vive assim, você se torna vazio. Porque não tem direção, não tem núcleo sólido. As pessoas sentem isso. Essa pessoa não sabe quem é, só reage ao ambiente. Mas quando você desenvolve intenção clara, quando você questiona tudo, quando você age apenas alinhado com seus valores, você se torna sólido, confiável, magnético. Por quê? Porque as pessoas sentem, nossa, essa pessoa sabe quem é, sabe o que quer, não é influenciada por qualquer vento que sopra. E isso, em um mundo de pessoas que mudam de opinião a cada trend, é extremamente atraente. Epicteto dizia, primeiro diga a si mesmo o que você quer ser. Então faça o que tem que fazer. Percebe a ordem? Primeiro, defina quem você quer ser. Depois, haja de acordo. Não o contrário. Não ajo de qualquer jeito e vejo no que dá, mas intencional, proposital,
direcionado. Eu tinha um hábito horrível. Toda vez que tinha tempo livre, eu pegava o celular, automático, sem pensar. Não porque eu queria checar, mas porque era o que meu cérebro estava programado para fazer. Até que comecei a pausar. Toda vez que minha mão ia para o celular, eu parava e perguntava: por quê? O que eu quero fazer agora? Isso serve a algum propósito? 90% das vezes, a resposta era: não. É só ansiedade ou tédio. E eu redirecionava. Lia um livro, meditava, pensava, ou simplesmente ficava em silêncio. E sabe o que aconteceu? Minha vida ganhou densidade, profundidade, significado. Porque cada ação tinha intenção, cada momento tinha propósito. E isso vaza nas interações. Quando você fala, é com intenção, não enche linguiça, não fala por falar. Você diz o que precisa ser dito. Quando você faz algo, é porque decidiu fazer, não porque alguém te pressionou ou porque todo mundo faz, mas porque alinha com quem você é. E essa clareza, essa solidez interna, é incrivelmente atraente, porque a maioria das pessoas está perdida, seguindo massa, fazendo o que deveriam, sem saber porquê, e aí aparece alguém que claramente sabe, que tem direção, propósito, intenção, desafio da próxima semana. Antes de qualquer ação, pausa e pergunta: por que estou fazendo isso? Se você não tem uma resposta clara, não faça. Ou pelo menos questione. E comenta aqui uma palavra só: intenção. Se você vai aplicar isso. 7º hábito: vulnerabilidade consciente. Aqui é onde muita gente confunde estoicismo com ser um robô sem emoções e perde completamente o ponto. Estoicismo não é sobre suprimir emoções, é sobre não ser escravo delas. As pessoas mais atraentes não são aquelas que nunca mostram vulnerabilidade, são aquelas que mostram vulnerabilidade consciente, no momento certo, com as pessoas certas. Tem uma diferença brutal entre desabafar com qualquer um sobre qualquer coisa toda hora e compartilhar algo profundo com alguém específico em momento apropriado. O primeiro é dumping emocional. O segundo é intimidade intencional. Marco Aurélio escrevia suas vulnerabilidades, mas no seu diário privado, não gritando para o mundo, mas processando internamente. Ele sabia quando compartilhar e quando segurar, e isso cria algo poderoso. As pessoas sabem que você tem profundidade, mas você não dá acesso total para todo mundo. Você escolhe, e essa seletividade, essa curadoria de intimidade é magnética. Por quê? Porque quando você compartilha algo pessoal, tem peso, não é mais uma história dramática, é um presente raro. Eu costumava ser do tipo que compartilhava tudo com todo mundo. Achava que autenticidade significava sem filtro. E sabe o que aconteceu? As pessoas pararam de valorizar, porque se tudo é vulnerável, nada é especial. Até que aprendi. Vulnerabilidade tem poder quando é escolhida, não quando é reação impulsiva. Sentir algo profundo, válido, compartilhar com todo mundo no Instagram, questionável, processar primeiro e talvez compartilhar com alguém próximo depois. Sabedoria. E quando você desenvolve esse discernimento, as pessoas percebem. Essa pessoa tem camadas, profundidade, não entrega tudo de primeira. E isso cria curiosidade, interesse, desejo de ser uma das pessoas com quem você escolhe ser vulnerável. Sêneca escreveu: exponha-se aos seus amigos, mas primeiro escolha sabiamente seus amigos. Percebe? Não é seja fechado, é seja seletivo. E essa diferença é tudo. Desafio, próxima semana, quando você sentir vontade de compartilhar algo pessoal, pausa, pergunta: com quem, por quê, qual intenção?
Se for para processar, escreve num diário. Se for para conectar, escolhe alguém próximo e compartilha cara a cara. Se for para buscar validação, redireciona. 8º hábito: conforto com desconforto. As pessoas mais atraentes não evitam desconforto. Elas correm em direção a ele. Por quê? Porque sabem que crescimento só acontece fora da zona de conforto. Os estoicos praticavam isso intencionalmente. Sêneca dormia no chão de vez em quando. Comia comida simples. Se expunha ao frio, propositalmente, não porque era masoquista, mas porque entendia: se eu treinar desconforto, nada pode me quebrar. E hoje, a maioria das pessoas evita qualquer desconforto. Temperatura perfeita, comida sob demanda, entretenimento infinito, zero fricção e o resultado: fragilidade extrema. Qualquer problema pequeno parece gigante, mas quando você intencionalmente se expõe a desconforto controlado, você desenvolve resiliência, força real, não teórica, e isso vaza nas interações. As pessoas sentem: essa pessoa não tem medo, pode lidar com qualquer coisa. E isso é incrivelmente atraente, porque todo mundo quer alguém forte ao lado, não fisicamente necessariamente, mas emocionalmente, mentalmente. Desafio. Próxima semana, escolhe um desconforto intencional. Banho frio, jejum, conversa difícil, atividade que te assusta, e faz, só para provar para você mesmo: eu posso lidar com isso. 9º hábito: gratidão ativa. Tem uma diferença entre gratidão performática, sou grato por tudo, blessed, e gratidão sentida. Os estoicos praticavam premeditatio malorum, visualizar perda antes dela acontecer. Não para ser pessimista, mas para valorizar o que tem agora. Imagina perder alguém que ama. Agora olha para essa pessoa. Diferente, né? Quando você realmente sente que tudo é temporário, você para de dar como garantido e começa a sentir gratidão. E essa energia de valorizar presente é magnética, porque a maioria está sempre focada no que falta, no próximo objetivo, na próxima conquista, e aí aparece alguém que genuinamente aprecia o agora, que vê beleza no ordinário, que é grato pelo simples. Desafio: todo dia, antes de dormir, escreve 3 coisas que você seria devastado se perdesse amanhã. E sente a gratidão. 10º hábito: aceitação radical do que não controla. Última peça do quebra-cabeça, e talvez a mais importante. Você controla suas ações, seus pensamentos, suas reações. Você não controla o que os outros pensam, o passado, o resultado final, as circunstâncias externas. A maioria das pessoas gasta 80% da energia tentando controlar os 20% que não dependem delas. E os 20% que controlam, negligenciados. Quando você realmente aceita o que não controla e foca 100% no que controla, tudo muda. Você para de se preocupar com opinião alheia, porque não controla. Você para de ruminar o passado, porque não controla. Você para de ansiar resultados específicos, porque não controla, e foca apenas em: o que eu posso fazer agora com o que tenho? Essa mudança de foco cria paz instantânea e magnetismo natural. Porque você para de estar em guerra com a realidade e começa a dançar com ela. Epicteto resumiu perfeitamente: não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas queira que eles aconteçam como acontecem, e você terá paz. Desafio final. Próximos 7 dias. Toda vez que você sentir ansiedade, frustração, raiva, pergunta: isso depende de mim? Se não depende, respira fundo, solta, redireciona energia para o que depende. Se depende, age, não preocupa. Age. Olha,
Recapitulando rapidamente: indiferença estratégica, autossuficiência visível, controle de reações, presença total, aceitação da mortalidade, ação intencional, vulnerabilidade consciente, conforto com desconforto, gratidão ativa, aceitação do incontrolável. Esses são os 10 hábitos. Não são truques, são transformações. E se você aplicar, não todos de uma vez, mas um por semana, em 10 semanas você será irreconhecível. Não porque mudou aparência, mas porque mudou energia. E energia é tudo. Agora, quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual desses 10 hábitos você mais precisa desenvolver. Só um. E começa hoje. E se esse vídeo agregou, se você sente que valeu seu tempo, se inscreve no canal e ativa o sininho. No fim das contas, atração não é sobre truques, é sobre ser alguém